Seja bem-vindo ao canal Doutor Arritmia e neste vídeo eu vou falar para você qual é a função desse aparelhinho aqui, o exame de Holter. E vou falar tudo para você, os cuidados que você deve ter se você vai fazer esse exame, o que é importante fazer enquanto você está fazendo essa gravação desse exame e muito mais. Então, se você já se interessa por esse conteúdo, eu já te peço o like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. Eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. Hoje eu vou te falar sobre esse exame muito importante que é o exame de Holter, que também é chamado de monitorização contínua de 24 horas. Mas eu vou te falar muito mais coisas sobre esse exame, quais são as indicações deste exame, por que as pessoas têm que fazer esse exame e muito mais. E vou falar também algumas alternativas quando há algumas considerações que temos que fazer em relação aos pacientes portadores de arritmia cardíaca. Falar nisso, esse é um canal para pessoas que têm arritmias cardíacas, marca-passo ou se interessam por esse tema. Nós temos vários inscritos e também membros desse canal que têm acesso a vídeos exclusivos. Então não deixe de ver as novas opções que nós temos aqui para vocês em relação ao Seja Membro desse canal. Seja Membro vai fazer com que você tenha acesso exclusivo a vídeos que outras pessoas não veem aqui no YouTube. E esses vídeos são geralmente direcionados a você, portador de arritmia cardíaca. Esse aqui é um gravador de Holter 24 horas. Esse aparelhinho ele irá registrar as 24 horas das gravações do ritmo cardíaco. Esse aparelho ele tem o objetivo principal de registrar o ritmo do seu coração. Eu já expliquei aqui que o nosso coração ele é formado pela parte elétrica e esses impulsos elétricos irão emitir inscrições eletrocardiográficas, ou seja, nós conseguimos saber a partir dessas inscrições se o seu coração está no ritmo normal ou se tem algumas interrupções do ritmo, por exemplo, extrasístoles, ou se tem também se a sua variação durante o dia dos seus batimentos cardíacos é normal ou não. O exame de Holter geralmente é indicado para avaliar pessoas que estão sentindo palpitações, ou seja, batimentos que são acelerados ou batimentos que são descompassados. Outra indicação do Holter é para avaliação e tratamento de arritmias cardíacas, avaliar se a terapêutica medicamentosa, se os remédios ou até mesmo se o paciente fez uma ablação, se foi efetivo, se está sendo efetivo ou não. Alguns pacientes que têm indicação são aqueles que têm tontura, mal-estar, vertigem e essa pode ser a causa do seu mal-estar. Alguns pacientes têm síncopes e desmaios e essa avaliação, principalmente pacientes que possuem bloqueios no coração ou cardiopatias, pode fazer parte do exame de Holter. A indicação do exame dos pacientes, ela pode ser generalizada para várias outras condições, mas principalmente a avaliação das arritmias cardíacas é muito importante. É fundamental que nós, médicos especialistas em arritmia cardíaca, tenhamos o exame de Holter do paciente para avaliação fisiológica, ou seja, natural daquele paciente nas 24 horas. Nós sabemos também que esse exame ele pode ser prolongado. O exame de Holter ele pode ser, além das 24 horas, 48, 72 horas. O próprio software ele faz com que o paciente ele possa colocar por mais 2 a 3 dias. Agora, eu vou falar os cuidados que você deve ter para uma boa gravação do exame. A depender do local que você vai fazer,
Se você tiver muito pelo, deve ser feita a retirada desses pelos no local onde serão colados os eletrodos. Veja na foto que determinadas marcas de aparelho, geralmente determinadas marcas de aparelhos necessitam de 3 a 4 eletrodos no tórax. Por isso, regiões que transpiram muito ou regiões com muito pelo, às vezes, depois da depilação, tem que ser feita a fixação com micropore ou esparadrapo, dependendo se o paciente tem alergia ou não a um desses componentes. É importante que o eletrodo não desgrude do tórax e você também não fique esfregando ou em contato com os eletrodos. Por isso, é muito importante que essas orientações sejam feitas para você no local onde você vai colocar o aparelho. Mas já adianto a vocês, não fique esfregando, colocando a mão, porque isso transmite ao aparelho os batimentos errados, o que chamamos de artefatos. Uma dessas orientações é que você tente fazer suas atividades de forma normal, mas evite fazer exercícios físicos, até mesmo porque nas 24 horas você não pode molhar o aparelho e nem tomar banho, e isso fica prejudicado se você estiver fazendo alguma atividade física. Lógico, se seu médico solicitou que você no final do exame faça um exercício para avaliar a funcionalidade dos seus batimentos cardíacos, como ele se comporta ao longo do dia ou até mesmo no exercício, você pode seguir as suas orientações. Mas, a priori, tente não esfregar, contactar essa região onde os eletrodos estão colados. Utilize roupas confortáveis que também não prejudique a qualidade do exame. O exame de Holter, ele não dói, é um exame completamente não invasivo. Você vai na clínica, coloca o aparelho, depois de 24 horas você devolve o aparelho na clínica. Esse exame é um exame importante nesse tipo de avaliação. Esses cuidados que eu passei é para garantir a melhor qualidade no exame. Quanto melhor a qualidade, quanto menos artefatos tiver, melhor será a representatividade ou que o médico vai querer avaliar. Nesse canal eu falo sobre as arritmias extrasístoles e já vou deixar para vocês um vídeo aqui no card falando sobre extrasístoles, os batimentos que são muito frequentes e analisados no Holter também. Mas além das extrasístoles, das arritmias aceleradas, arritmias bradicárdicas com menos batimentos podem ser detectadas também. Muitas vezes, o software do Holter pode detectar até mesmo pacientes que têm apneia do sono. Não é o exame melhor para ver se o paciente tem apneia do sono. Na verdade, o melhor exame é a polissonografia, mas o Holter pode inferir a partir da avaliação, da análise dos batimentos cardíacos durante o sono, que o paciente possa ter apneia do sono também. Outra função muito importante do exame de Holter é analisar o segmento ST, a onda T, se tudo isso está dentro da normalidade, se há alterações sugestivas que possam ser de isquemia ou angina vasoespástica, isso pode ser uma função, uma indicação do exame de Holter. A princípio, o exame de Holter é um exame excelente para o cardiologista avaliar indícios que o paciente tem arritmias cardíacas, síncope, desmaios, bloqueios no coração que possam ser intermitentes. Tudo isso é importante, avaliação com o Holter. Mas, entretanto, temos pacientes que os sintomas não dão em 24 horas, 48 horas, 72 horas. Quantas vezes os pacientes colocam o Holter e não sentem nada, não sentem exatamente nada, e quando tiram o Holter falam que no outro dia tiveram os sintomas que era para ser analisado durante o Holter. Isso pode acontecer e te falo aqui, é muito comum que isso aconteça. Os pacientes falam, tirei o Holter e tive os sintomas. Para isso, existe um outro tipo de monitorização chamada monitorização eletrocardiográfica contínua que nós temos hoje em dia para analisar esse tipo de paciente, o chamado Looper. Ele pode ser feito a partir de um aparelhinho também, que ele aperta o botão quando sentir os sintomas, ou então uma monitorização prolongada que o paciente vai ficar sendo analisado a partir de um sistema de servidor todos os seus batimentos. Aí, como é um exame que demora mais de 7, 20, 30 dias, o próprio paciente
retira o aparelho e coloca novamente, depois de tomar um banho, por exemplo. Ele mesmo faz essa análise. São monitorizações mais prolongadas. Então, quero que vocês saibam que existe essa possibilidade e o Holter tem essa desvantagem de avaliar pacientes apenas em 24, no máximo 72 horas. Pacientes que têm sintomas esparsos ou que demoram muito para aparecer, o Holter perde um pouco dessa validade. Ele teria que analisar exatamente naquele momento, naquele dia que o paciente está sendo gravado. Mas isso a gente soluciona colocando o aparelho de monitorização prolongada, o chamado Looper, que é o Looper externo, o monitor externo. Existe também o monitor interno, que é um aparelhinho pequenininho que nós implantamos e inserimos no tórax, mas esse já é um exame invasivo. Na maioria das vezes conseguimos lançar mão do monitor de eventos externo, que avalia essa situação sem o paciente ter que passar por uma pequena cirurgia. O exame de Holter é fundamental, como eu disse, e ele é muito fácil de fazer e muito acessível. Praticamente você deve ter aí na sua cidade. É importante que ao analisar seu exame de Holter, não se pegue em números, não leia o exame e fique pensando se aquilo é normal, a quantidade de arritmias são normais. Isso tudo depende da sua idade, se tem cardiopatia, e muitas das vezes, como eu já falo aqui nesse canal, é normal ter um certo grau, principalmente de extrasístoles. E não se preocupe, você vai ser avaliado pelo seu médico e ele irá dizer isso. Quando está anormal, o tipo de arritmia e tudo isso, ele vai ver também e às vezes encaminhar você para um médico especialista. Uma coisa que muita gente pergunta é por que os batimentos são baixos à noite. Isso é uma condição, como eu falei anteriormente, fisiológica. A partir de quando dormimos, é muito comum que nossos batimentos eles diminuam. Isso é pelo efeito do nervo vago. Nós diminuímos a frequência cardíaca, diminuímos a pressão arterial, fazendo que nossos batimentos abaixem e também a nossa pressão arterial. Existem aparelhos que fazem tanto o Holter quanto o mapa, que é aquela avaliação da pressão arterial. É um aparelho também que pode ser junto e o paciente pode fazer o Holter e o mapa no mesmo aparelho, no mesmo dia, facilitando assim essas duas monitorizações, tanto da sua pressão arterial quanto dos seus batimentos cardíacos. A priori, o exame de Holter em si, somente o exame de Holter, ele avaliaria sim a sua frequência cardíaca, a possibilidade de haver algumas arritmias cardíacas, pausas, batimentos baixos e muito mais coisa. O exame de Holter, ele é muito importante dentro da avaliação cardiológica. Se você vai fazer esse exame, não se preocupe, faça suas atividades normais e tente não fazer muitos artefatos, encostar muito nos eletrodos, nem retirar. Se, por exemplo, o eletrodo soltar, você pode colocar novamente apenas clicando sobre o eletrodo no esparadrapo. É muito simples e isso será orientado quando você colocar o exame. Agora, quero saber de você. Você já fez algum exame de Holter? Você já viu um exame em alguma pessoa? Você achou estranho? Conta aqui para mim a sua experiência. Tudo isso é importante para enriquecermos o nosso canal e mostrar para as pessoas que esse não é um exame, não é um bicho de 7 cabeças. É um exame importantíssimo e muita gente, com certeza, que me assiste aqui já fez um exame desse. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.